quero agora, sem delongas, né, entrar no assunto que nós vamos conversar. E conforme eu estava falando agora há pouco, trata-se de depressão em datas comemorativas. Essa dificuldade que se tem, né, de vivenciar determinadas datas, seja por ela desencadear sentimentos de tristeza, sentimentos de agressividade, sentimentos de ansiedade, sentimentos de culpa, sentimentos relacionados ao luto. Sim, dependendo, né, da história decorrida, das experiências vividas, tanto quanto do modo como foi estabelecida a visão de mundo da pessoa, ela vai viver, vai passar por essas datas mediante uma determinada configuração emocional, psicológica, né? Entretanto, para a gente entrar especificamente aqui no nosso tema, né? E agora eu quero só abrir um parênteses, porque pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho a entrada triunfal do meu excelentíssimo sogro, o seu Eugênio, né? E a minha sogra também acompanhada. Olha que privilégio, coisa boa, né? A minha sogra, a dona Luciene, olha que coisa boa. Em especial o meu sogro, porque ele sempre tenta, na medida do possível, acompanhar aqui, mas nesses últimos dias foi dando um problema no celular dele e ele esteve impedido de acompanhar, mas agora eu estou vendo a entrada dele aqui e, puxa, eu fico honrado. Maravilha, seu Eugênio. Talvez estamos tendo a prova hoje de que o celular resolveu, se Deus quiser. Que bom. E aí na sequência, ó, o Marcos Wagner, a Márcia também entrou aqui, a Bruna, minha cunhada. Opa, estou tendo a família em peso aqui hoje em dia. Que maravilha, que maravilha, fico muito feliz, viu? Vamos todos juntos então, com a graça de Deus, para esse bate-papo e torná-lo o mais proveitoso possível. Então, fechando aqui o parênteses, voltando ao que nós estávamos conversando semana passada. Na semana passada a gente procurou enfatizar as causas, né? As causas relativo àquilo que desencadeia seja uma depressão, seja uma aversão, sejam os sentimentos desconfortáveis de natureza diversa, né, na vivência de datas comemorativas. Podem ser todas, podem ser algumas delas. Isso pode ocorrer especificamente no Natal, ou especificamente no Ano Novo, ou especificamente em data de aniversário, ou em Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim. Essas datas comemorativas que, em geral, desencadeiam, né, engatilham, né, o disparo de sentimentos embaraçosos, que ora se tornam egocintônicos. O que isso quer dizer? É quando a pessoa sente aquele embaraço, mas aquele embaraço é algo harmônico, consentido nela. Ou seja, ela justifica aquilo, ela defende aqueles sentimentos e ela critica e deprecia aquela data comemorativa, justificando e reconhecendo a legitimidade do que ela sente. Então é quando o tipo de desconforto ele opera de forma egocintônica. E você vai ter aqueles desconfortos e aquelas sensações complicadas que operam de maneira egodistônica. Ou seja, como assim? É quando a sensação que a pessoa sente em relação a aquela data em questão provoca, não tem uma relação harmônica com ela mesma, né? Produz ali uma relação de conflito.
ela está sentindo aquilo, mas ela não gostaria de sentir aquilo, né? Então ela entra em conflito. E aí, como já não bastasse a sensação dificultosa, desconfortável, ainda entra todo um desgaste psicológico que decorre do esforço da pessoa de inocular aquelas sensações dentro dela. Então começa a esgrima. Então, da sensação desconfortável, parte para o estresse, o temperamento da pessoa flutua, a paciência vai para as cacuias, e aí isso pode acabar levando ocasionalmente a ela acabar espirrando maus tratos em quem não deveria. Aí a culpa já entra em cena, e aí forma-se uma bola de neve onde a emenda fica pior do que o soneto, né? Entretanto, a discussão acerca da origem desses processos, eu creio que eles foram bem delimitados na semana passada. Gostaria, até aqueles que não puderam nos acompanhar aqui nessa nossa conversa, de que possam, assim que possível, né? Se bem que o que a gente vai falar hoje não implica, né, em necessariamente ter que assistir a live da semana passada, porque eu creio que hoje a gente vai criar uma delimitação própria do que a gente vai falar hoje, mas sem sombra de dúvida que complementa e vai ajudar a trazer muito mais clareza. E aí você vai lá na live da semana passada, que está até sob a denominação depressão e Natal, né? Que é a depressão também em datas comemorativas. Está aqui no meu canal do IGTV. Ele ainda não foi lá para o YouTube. Se Deus quiser, vai. Mas na semana passada nós demos ênfase, né, no entendimento da origem desses processos desconfortáveis, dos quais eu quero resumidamente elencar aqui, para que hoje a gente se volte para aquilo que nós combinamos que seria a nossa ênfase, que é na solução. Como que a gente resolve, né? Como que a gente desata esses nós, né? Como que a gente resolve esse problema, né? Então, para a gente chegar aí nesse patamar, que é o objetivo da nossa reflexão nessa noite, vamos rapidamente, resumidamente, rebuscar aqui as três grandes origens, né? Eu dividi em 3 blocos na semana passada. A primeira delas é aquela que parece ser a mais óbvia, né? Tanto quanto a mais frequente, que é a de natureza traumática. A vivência de traumas, sejam de episódios de separação, perda de entes queridos, ou acontecimentos profundamente marcantes no sentido negativo, obviamente, eles dão conta de imantar essas datas de uma penumbra, né, negativa, criando uma associação, né, quase que automática e instintiva na vivência do sujeito toda vez que aquela tal data comemorativa chega. Então nós demos o exemplo do falecimento de entes queridos, e que principalmente no primeiro ano, logo após a partida dessas pessoas, a pessoa ela vai vivendo com muita dificuldade aquelas datas comemorativas, porque principalmente aquelas datas onde a pessoa que partiu se fazia muito presente, de modo que ela vai impelindo a pessoa a ter que reelaborar a sua maneira de sentir e experimentar aquela vivência, o que provoca muito desconforto, né? E torna a vivência daquela data algo geralmente muito dolorido, porque é como se aquela data, é como se o lugar,
É como se a realização daquela festividade fizesse rememorar não só a pessoa que já partiu, mas como ressaltar a ausência da pessoa, né? Então tem aquelas pessoas também que, por uma mudança abrupta de vida, seja em função de um desemprego, seja em função de uma separação, e aí se vê numa configuração totalmente diferenciada de vida em relação aos anos anteriores. E aí para pensar, era uma pessoa que estava acostumada a passar o Natal, tanto quanto o Ano Novo, acompanhada e rodeada de determinadas pessoas e de determinados contextos, e que de repente, por conta de uma modificação abrupta do contexto de vida que pode ocorrer, seja pela via de uma separação, seja porque a pessoa viajou para fazer um intercâmbio num outro país ou a trabalho para o outro país, e então ela é submetida a viver determinadas datas comemorativas distante distante e desligada de uma série de detalhes que costumavam fazer parte da cenografia, da vivência daquela experiência. E querendo ou não, a nossa alma, ela se conecta a todos esses elementos que em tese parecem trabalhar nos detalhes, mas que no contexto em geral elas fazem toda a diferença e dão conta de fazer com que a pessoa vivencie aquela data comemorativa de uma maneira muito desconfortável. Então nós temos o primeiro bloco, que é o bloco de natureza traumático, né? É o trauma que a pessoa viveu numa situação de vida, e que sejam todas as datas comemorativas ou aquela específica onde na própria data ou nas imediações tem acontecido um evento negativamente muito marcante, aquela data, por uns bons aninhos seguidos, ela vai ficar meio que envolvida naquele manto de desconforto, né? E de consternação toda vez que ela chegar. Aí nós fomos para o segundo bloco. Esse segundo bloco eu tomei a liberdade de nomear, esse bloco que eu digo, é o bloco referente àquilo que dá origem, né, ao problema da depressão em datas comemorativas, ou ao problema do desencadeamento de sentimentos desconfortáveis na vivência de datas comemorativas. O segundo bloco, acerca daquilo que dá origem, né, a essa dificuldade, a esses sentimentos negativos na vivência de datas comemorativas, é aquele que eu tomei a liberdade de chamar de juiz interno. Juiz interno são aquelas pessoas que padecem de perfeccionismo e que trabalham, né, com uma idealização muito ferrenha e praticamente imaginária em relação ao modo como a realidade funciona, e acabam, por conseguinte, desenvolvendo uma expectativa muito grande para a vivência daquele momento. Então, no modo como ela se cobra, tanto quanto relativo ao modo como ela idealiza aquela data festiva, ela então passa a entrar, a desencadear nela efeitos ansiogênicos, né? Ao invés, né, de rolar uma alegria pacificada, uma boa expectativa de um momento tranquilo, ela passa a ficar nervosa, ela passa a ficar preocupada, porque ela tem que pensar em detalhes, o que vai acontecer se eu não conseguir providenciar o pernil, como é que eu vou dar satisfações se o bolinho de bacalhau não chegar a tempo, meu Deus, eu arrumei a casa toda e fulano falou que não vai vir, poxa, a gente tem um trabalhão danado. Ou seja, elas são tão meticulosas nos detalhes que, pela via do modo como ela se cobra, tanto quanto do modo como ela idealiza a realização daquele evento,
acaba que fatidicamente a passagem por aquela data comemorativa vira um evento catastrófico, traumático. Porque seja pela falta de um, seja por conta de um detalhe que não dá certo, seja por uma coisa que desandou, né? Existem duas vivências básicas que podem se desencadear. Primeiro é essa ansiedade prévia, que leva a pessoa a um nível de tensão e estresse tal que já passa a nem compensar o benefício de se vivenciar uma data que se fale comemorativa. E depois é o efeito ressaca, né? Porque não tem como você demandar do seu sistema nervoso central uma atenção tal que depois que acaba o evento a gente fica literalmente ressacado, sabe? É como se aquela tensão fosse embora e aí vem meio que uma deprê, uma certa sensação de vazio, de acabou tudo, o mundo ficou sem graça, tudo perdeu a cor, porque na verdade é uma espécie de efeito rebote da alma pelo nível de tensão que a pessoa criou para poder produzir aquele momento. E o terceiro bloco, falando reduzidamente, eu enunciei aqui, como foi uma coisa até muito espontânea, elaborada lá no próprio dia, né? Eu coloquei como sensibilidade / ressentimento. Se eu não me engano, sensibilidade / ressentimento. Tá? Como assim? São pessoas que possuem, obviamente, uma sensibilidade maior na maneira de lidar com a realidade e de interagir com as pessoas. Obviamente, essa sensibilidade, ela intensifica a expectativa dela na relação com pessoas. Se essas relações não correspondem a contento, ou do que ela espera, ou do que ela investe na relação, isso começa a descambar para um ressentimento. E frequentemente dentro desse panorama, quem começa a pagar o pato são certas datas comemorativas, pelo incrível que pareça. E aí por quê? Nós demos alguns exemplos, né? São aquele pai relapso que passa né, o ano inteiro ausente, mas chega na data do seu aniversário, ele vem te trazer um presente. Ou aquele filho ausente que não liga, que não fala, que não faz nada, mas chega no dia das mães, ele liga para você. Você entendeu? E aí fala por 10 minutinhos e depois acabou. Se der mole, ele só vai ligar se ele estiver precisando de alguma coisa, ou ele só vai ligar se acontecer algum desastre, ou no ano que vem, no próximo dia das mães. Né? Então, o parâmetro com que a pessoa vai avaliando o comportamento do outro vai exacerbando uma propensão já existente da pessoa se entregar a ressentimentos. E aí isso aguça a sensibilidade de leitura da pessoa em relação ao comportamento dessas pessoas, criando nela mesma uma animosidade e uma indisposição na vivência de determinadas datas comemorativas. Como que, por exemplo, eu já ouvi muitas vezes relato de pessoas chegando no Natal. Pra que eu vou no Natal? Pra que eu vou? Tudo hipocrisia. Ninguém se fala com ninguém. Ninguém. É todo mundo lá tacando pedra. Aí chega lá no Natal, tá todo mundo sorrindo. Sabe, você vê que o que está em curso ali é a voz do ressentimento, que parte, obviamente, de sensibilidades que foram violadas, até mesmo por acontecimentos que seriam dignos de provocar machucaduras. Mas como a pessoa lida com a lembrança pela via do ressentimento, acaba que as datas festivas podem acabar pagando o pato. Né? Então, resumidamente, foi basicamente isso que nós conversamos na semana passada. A origem do que causa a depressão em relação a datas festivas, né?
e causam complicações. Mas como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a solução. Só que eu não poderia entrar nesse tema de solucionar esse problema sem tratar da causa, porque não se tem como tratar o efeito sem localizar e identificar a sua respectiva causa. Portanto, vamos pegar esse trecho resumido, essa síntese aqui que eu fiz do que a gente conversou na semana passada, e vamos em cima dele trabalhando alternativas de reflexão para a elaboração de cada uma dessas origens, ok? E é a partir daí que depois eu quero convidar a vocês a, quem sabe, me levantarem aqui outras origens. E a gente, a partir disso, pode criar aqui perspectivas e ângulos de visão para a gente tentar desanuviar e desatar o nó da questão. Combinado? Então vamos lá. Eu vou para a primeira fonte, a fonte traumática. Tá? Toda a criação de um trauma é quase que inevitável que ele crie uma espécie de polo gravitacional que, em cima daquela machucadura que foi aberta, daquela ferida que foi aberta, aquilo atrai para si uma série de elementos do contexto vivencial da pessoa. Estar naquele lugar onde ela foi ferida causa aflição. Entrar em contato com as pessoas no momento em que ela foi ferida causa aflição. E não poderia ser diferente revivenciar determinadas datas que ficaram associadas àquele trauma que foi vivenciado, e ao chegar aquela data novamente no ano seguinte, ela também não provocar aflições. É inevitável, ela vai provocar. Nesses casos aí, meus amigos, em primeiro lugar, a gente precisa pensar a elaboração desse trauma. O que é elaborar um trauma? É pela via de um entendimento sobre ele, ir aos poucos transformando aquela carga emocional exacerbada produzida pelo trauma numa coisa que paulatinamente comece a ceder lugar para a construção de um entendimento que passe a desanuviar a pressão que aquela carga emocional exerce. E aí a pessoa, paulatinamente, ela começa a desenvolver um maior domínio sobre aquela vivência traumática. Ora, essa conquista, ela é inevitavelmente um processo. Ela é um processo, não tem como deixar de ser. Trauma não é... Embora trauma possa acontecer da noite para o dia, trauma praticamente nunca se resolve da noite para o dia, ok? E aí, com relação a essas associações que são estabelecidas em torno daquele trauma, seja da relação com determinadas pessoas, seja do contato com determinados lugares, ou seja, da vivência de determinadas datas festivas que ficaram atreladas àquele trauma, a resolução disso, ela ocorre por uma linha que nós chamamos de dessensibilização. Uma vez tendo sido elaborado o trauma, a pessoa precisa se permitir a uma gradual exposição àqueles elementos que ficaram associados ao trauma, para que paulatinamente a pessoa possa fabricar uma nova memória associativa na relação, seja com aquelas pessoas, seja com aquele lugar e seja com aquela data específica. Portanto, no que diz respeito a esse bloco do trauma, como sendo de onde decorrem
de onde decorre a fonte, né, de muito daquilo que se desdobra como uma indisposição da pessoa de vivenciar certas datas comemorativas, a primeira recomendação que a gente dá é de que a pessoa primeiro procure elaborar esse trauma. Ela precisa criar um entendimento saudável e adequado, de maneira a desanuviar a carga emocional produzida pelo trauma e convertê-la numa energia benéfica para o ser. Isso é que é elaborar o trauma. E elaborando o trauma, então ela parte para essa etapa da dessensibilização daquilo que ficou associado ao trauma. Pessoas, locais e datas, né? E aí isso entra, né? Eu já tive contato com pessoas, por exemplo, que perderam entes queridos, né? Por exemplo, uma pessoa muito querida que teve o falecimento da mãe dela, né? E a mãe dela era uma pessoa muito presente na vida dela, na vivência, né, de muitas situações. E obviamente depois que ela partiu, essa pessoa ela se viu completamente desanimada e até com uma certa ansiedade em voltar aos mesmos locais, tanto quanto a vivenciar as mesmas datas comemorativas que outrora ela estava acostumada a vivenciar com a presença da mãezinha dela que partiu. E uma vez ela veio me falar: Felipe, eu sempre costumei passar essa data X nesse local tal, mas tanto a data quanto o próprio local está impregnado da memória, né? É da minha mãezinha. Como é que eu faço? Eu acho melhor não ir, né? E eu falei com ela assim: olha, você tem procurado elaborar essa questão. Você dispõe dentro de você de uma espiritualidade saudável, embora as sensações que estão te visitando sejam absolutamente pertinentes e razoáveis em relação à perda que você teve. Então o que eu te incentivo, pelo incrível que pareça, por mais que você não encontre nenhum ânimo dentro de você para tal, mas eu diria para você que nesse caso, nesse contexto, é terapêutico você ir lá, justamente nessa data, justamente naquele local, para que você se dê a chance de fabricar novas memórias associativas e de uma certa forma contribuir na direção de uma dessensibilização desses elementos que por natureza eles são neutros, né? Seja o local, seja a data, mas que pela via do trauma relativo à perda, eles ficaram associados e misturados como se eles fossem a mesma coisa e até como se eles fossem os induzidores em si daquela dor que ela estava sentindo, mas na verdade não era. Então precisava de uma dessensibilização que só ocorreria não se ela vivesse fugindo daquela vivência, mas se ela permitisse, se ela se permitisse aquela gradual aproximação daquela vivência, a fim de poder reformular o seu padrão emocional de funcionamento e de vivência daquelas experiências de vida, né? Portanto, no que diz respeito ao fator traumático, é assim, né? Quando o trauma ele decorre, por exemplo, de uma pessoa que naquele ano em questão vivenciou um divórcio, e aí lá vai ela passar um primeiro Natal, o primeiro ano novo dela, divorciada, separada, sem ter uma companhia. E aí, como se não bastasse, ela entra lá e vê nas redes sociais todo mundo sorrindo, todo mundo postando com família, todo mundo postando meu amor. A mesma coisa quando chega. Isso aí acontece muito frequentemente também quando chega
Dia dos Namorados, todo mundo exibindo o mozão, a mozão, todo mundo lá, love para aqui, love para lá. E aí isso entra como uma espécie de perturbação que dá munição para o juiz interno da pessoa, que fica se julgando e com uma sensação tremenda de estar inadequada, de estar atrasada, de estar esquisita. E tudo isso também acaba levando a uma relação ansiogênica da pessoa com determinadas datas do calendário, determinadas datas festivas. Ora, como lidar com isso? Ora, nesses casos, nós somos convidados a diversificar para não obcecar, permitir expandir os nossos horizontes, para que então a gente possa ressignificar essas datas. Porque principalmente se você passou anos a fio vivenciando certas datas comemorativas dentro de uma determinada configuração relacional, eu acho que em primeiro lugar você precisa aceitar que no primeiro ano em que você vai viver aquilo de maneira diferente, desacompanhado daquela pessoa que você estava tão acompanhada a caminhar, por exemplo, isso é muito próprio também dentro da chamada síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar? Isso aí é o drama vivenciado por muitas mães que estavam ali dedicando a vida inteira à criação dos filhos, e aí os filhos chegam a uma determinada idade, eles se arrumam na vida, se casam, namoram e saem de casa, e aquela mãe se sente aleijada com a partida dos filhos, né? E aí essa sensação, como se algo lhe tivesse sido amputado, tem recebido o nome ultimamente da síndrome do ninho vazio. E é uma pessoa que vai ter que reeditar emocionalmente a vivência de muitas datas, né, nos quais ela se via contornada e abraçada pela vivência com a presença de outras pessoas, e que agora elas já não estão mais naquele barco. Em primeiro lugar, quando da ausência ou do afastamento de pessoas com os quais nós estávamos acostumados a vivenciar determinadas datas, nós precisamos entender que o processo inicial da adaptação ao novo panorama de vida, né, seja pela partida de um ente querido, seja por causa de um divórcio, e essa adaptação pode levar de 1 a 2 anos, é preciso ressaltar aqui que isso não é doença, tá? Isso não é um problema psicológico e psiquiátrico, isso é absolutamente natural. A alma, ela não se recupera da noite para o dia. Ela lembra muito a metáfora, né, das plantas, né, das árvores. Ou seja, se você plantar uma sementezinha aí com você, tipo, não é o caso de você plantei hoje de manhã, puxa, já cheguei à noite, já vi um broto saindo lá. Não, essas coisas levam tempo, você precisa ficar regando, até que com o passar do tempo, como diz um termo bíblico, né, que diz a terra frutifica por si mesma, né? Aquilo dali brota, e aí aquilo vai ganhando forma. A princípio a forma que sai é completamente oposta àquilo que posteriormente ela vai se tornar, né? Então é assim que acontece com a alma, ela vai se readaptando aos poucos com o novo panorama. Então não tem como você ficar se comparando, não tem como você ficar se exigindo, não tem como você ficar se cobrando, porque isso vai piorar as coisas. Para além do processo em si, você ainda vai adicionar o estresse, e o estresse vai gerar ansiedade, e a ansiedade pode dar conta até de empacar o processo. Portanto, tolere-se. Tolere-se passar um Natal triste, tolere-se passar um ano novo insosso, né? Isso vai ser isso vai ser 2 natais, né? Mas se você for essa pessoa que busca elaborar o trauma,
e se permite expor-se para ir desensibilizando, seja aquele local ou seja aquela data que ficou vinculada àquele modo de vida anterior, então eu não costumo dar 2 anos para você já caminhar desensibilizado daquele padrão anterior ao qual os seus sentimentos estavam acostumados, né? O negócio é que a gente quer assim se recuperar já sentindo prazer no dia seguinte, né? Desculpe, mas eu não tenho essa promessa a oferecer, porque não é nesse ritmo que a alma funciona. A alma, ela precisa de tempo, e isso é uma coisa que a gente aceita e vai caminhando com paciência até que ela se recupere, e naquilo que ela se recupera, aí a gente vai de vento em popa, ok? Com relação ao juiz interno, ora, tem gente que se sabota naquilo que chama para si um perfeccionismo que a impede de vivenciar uma data de maneira adequada, né? E aí o que eu recomendaria nesse momento? Pelo amor de Deus, afrouxa a corda, né? A melhor perfeição que você pode ter para que uma data festiva saia da maneira como você idealiza é você admitir, permitir a possibilidade da imperfeição, né? Isso talvez possibilite uma certa despressurização que te propicia a possibilidade de viver uma data de uma maneira mais adequada. Porque tem gente que fica tão ansiosa e tão tensa, pensando em cada detalhe, que aquilo então, por conseguinte, se torna uma verdadeira via sacra, aquela data festiva. Mas aí é como se eu estivesse ouvindo você falar para mim agora: ah, Felipe, mas é fácil falar, né? É difícil fazer. Eu até concordo, porque eu penso o seguinte: quem lida com datas festivas de uma maneira perfeccionista, ao ponto de ficar se cobrando tanto, que fica tão tensa que não consegue nem vivenciar aquele evento com prazer, essa pessoa não é só assim com a data festiva, não é verdade? Ela é assim no trabalho dela, ela é assim com a família dela, ela é assim com as coisas mais simples. Um talento enorme de transformar formiga em elefante, né? Pois então, nesse quesito, mais do que trabalhar na direção de datas festivas, eu recomendo um trabalho de análise, para que isso possa ser manejado e elaborado na maneira dela lidar com ela mesma e com a vida, né? Que é isso que eu chamo da presença de um juiz interno extremamente rigoroso e que faz com que a pessoa projete esse rigor como expectativa para as pessoas, para as datas, para os lugares, sempre esperando um nível de expectativa que, pela sua intensidade e o modo como a realidade funciona, ela vai estar sempre fadada a ser frustrada em algum nível, né? Então, isso precisa ser entendido, essa origem precisa ser compreendida e elaborada para então começar exercícios na direção de desarticular esse modus operandi, no modo como a pessoa lida com ela e com a realidade. E o terceiro bloco, que é o da sensibilidade e ressentimento, eu digo para vocês que isso é um mindset. Mindset é um termo em inglês que significa mentalidade. Isso é uma forma padrão de ler e interpretar as coisas. Existem pessoas que carregam essa ótica do ressentimento na sua visão de mundo, na sua cosmovisão. Então elas estão sempre predispostas a se ressentir, sabe? A ficarem realmente ressentidas, amarguradas. Elas criam ranço com coisas, ranço com lugares, ranço com pessoas,
E não poderia ser diferente, ranço com datas. Ora, só que o que eu traria como reflexão não é a questão do ranço em si, não é a questão do alvo do ranço, mas sim o ranço em si. É isso que eu chamo para reflexão. Porque por mais que o sujeito que opere com essa mentalidade, ele tenha pessoas, datas, coisas ou lugares como álibi para justificar aquele tipo de sentimento, o que eu chamo a atenção aqui é para os estragos e as deformações que a sustentação desse tipo de sentimento provoca no sujeito, distorcendo o humor, deformando o temperamento e levando essa pessoa a longo prazo a, às vezes, se tornar uma pessoa insuportável, uma pessoa de difícil convivência. É por isso que essas que habitam nesse núcleo que eu criei relativo à sensibilidade / ressentimento, como sendo um polo de origem, daquilo que é uma das origens, um dos polos de origem, né, da depressão ou da vivência conflituosa com as datas comemorativas, essas pessoas eu convido a uma reflexão. Porque aí, nesse caso, não é só com datas que elas lidam com ressentimento, elas lidam com ressentimento como uma verdadeira predisposição na maneira como elas recepcionam os mais diversos tipos de estímulos que chegam até ela. Às vezes uma pessoa passou na rua e realmente não a viu. Diga-se de passagem que eu sou o rei disso acontecer comigo, tá? Não pensem que não, mas quando eu era mais jovem isso não tinha nome, né? Isso passou a ganhar nome agora, né? A moçada de hoje em dia já desfruta do benefício de ter uma nomenclatura para muito problema que na minha época não tinha, né? Que é o chamado déficit de atenção. Eu tenho muito disso, eu sou o rei disso, isso até frequentemente, graças a Deus, eu pude dispor da boa compreensão do rapaz que me viu. Ele já foi um paciente meu, gente finíssima. Eu estava numa lanchonete fazendo um lanche e ele me viu. E ele passou na minha frente, mas eu estava tão absorto nos meus pensamentos que eu estava olhando na direção dele, mas eu não estava vendo. E graças a Deus ele podia, né, ter tido 1000 interpretações ali, tipo, tá metido a besta lá, não tá nem querendo me dar atenção, ou tá com vergonha de me cumprimentar, ou whatever, que ele pudesse pensar. Mas eu acho que ele notou a situação e ele voltou, ele começou a quase dançar na minha frente, e aí eu percebi. Aí eu falei, rapaz, é você, tudo, pá, que bom, né? Falei com ele tudo, a gente se falou e numa leveza só, mas uma pessoa predisposta ao ressentimento não precisaria nem de 1/3 disso. Ainda ia chegar em casa e ia dizer, não, o sujeito me viu sim, me viu. Só não falou porque eu sou pobre, né? Ele não gosta de falar com o pai, não falou porque eu não sei, eu sou assim, eu sou assado, não falou. E aí a predisposição ao ressentimento enxerga chifre em cabeça de cavalo, cabelo em casca de ovo, de modo que data vira pretexto para promover a manutenção de um mindset, de uma mentalidade, de uma predisposição que na maneira dela de agir se tornou predominante.